Já tem alguns anos que saiu o Switch e eu lembro que quando eles anunciaram todo mundo ficou impressionado, né? Eu particularmente fiquei mais impressionado com a quantidade de coisa que eles conseguiram colocar nos Joy-Cons, porque é um controle muito pequeno e tem muita coisa aqui, então os engenheiros estão de parabéns. Historicamente, a Nintendo sempre foi uma empresa que gostou de inovar com seus videogames. Então, por exemplo, o 3DS é um videogame que você consegue ver em 3D sem precisar de colocar aqueles óculos que a gente usa no cinema e tal. O Nintendo DS foi um videogame que vinha com duas telas. Tipo, quem pensou nisso? No caso, com o Switch, dá pra ver que foi uma coisa mais de evolução, talvez. Eles juntaram tudo que eles aprenderam ao longo dos anos com os outros consoles e colocaram algumas coisas novas, a principal delas sendo o fato que é um portátil que você pode conectar na TV, então não tem mais aquela divisão entre portátil e console. O problema é que nem sempre os jogos que tem nesses consoles fazem uso de fato das coisas que a Nintendo colocou ali para experimentar. Então, no vídeo de hoje eu pensei em trazer as 5 coisas que o seu Switch faz, que poucos jogos usam ou que às vezes você nem sabe que é uma possibilidade. Então vamos lá. A primeira delas é um sensor infravermelho que tem embaixo do Joy-Con direito só. Então, se você olhar embaixo dele, aqui tem tipo uma parte preta, e aí o sensor fica aqui, né? Alguns exemplos de uso disso aqui. Aparentemente no Resident Evil eles usam para recarregar a arma, então você coloca a mão embaixo, né, para simular como se estivesse recarregando uma arma. A Nintendo também teve ali uma versão, como eu posso dizer isso? Uma versão maximizada do que foi o Google Cardboard. Então, chamava Nintendo Labo. E aí no Labo eles usavam isso daqui para uma variedade de coisas, mas isso já não tem mais, já foi meio que descontinuado assim pela Nintendo, né? São basicamente os 2 melhores exemplos que eu posso dar disso aqui. Então, a chance é que a maioria das pessoas nunca vai usar isso. Mas é legal ver pelo menos que algumas pessoas tentaram, tipo essa aplicação aí da Capcom com Resident Evil de recarregar a arma, eu acho que foi uma boa ideia. E eu gostaria de ver mais jogos utilizando as capacidades do Switch nesse sentido também. Eu citei agora há pouco o Nintendo Labo e isso me leva ao segundo ponto, que é realidade virtual. Então, da mesma forma que a gente teve aí no passado o Google Cardboard, que era ali uma construção de papelão que você colocava o seu celular dentro e aí ele fazia uma espécie de realidade virtual, a Nintendo fez basicamente a mesma coisa com o Switch. Eu não sei o nível de conforto, desconforto disso, mas eu sei que são pouquíssimos jogos que suportam. Inclusive eu vou colocar a lista aí na descrição do Reddit que o pessoal compilou. Eu sei que até o Smash suporta isso, surpreendentemente. Mas é para partidas com regras muito específicas, não tem que ser offline, sei lá o quê. Você meio que é um telespectador, então você vai assistir ao jogo em vez de na TV ou na telinha do Switch normal, em realidade virtual. A terceira coisa que realmente é muito pouco utilizada também é o giroscópio. Então, para quem não sabe, giroscópio é aquele sensorzinho que a gente tem nos celulares também, consegue detectar a inclinação. E isso aqui é basicamente um tablet, né? Então tem o sensor de giroscópio aqui. Eu sei que tem alguns jogos que usa tipo Splatoon, assim. Na minha opinião, ele é particularmente bom para esses jogos de tiro, justamente porque eu não sinto muita confiança em mirar só com o analógico. É uma coisa mais bruta, assim, por dizer. E aí, com o giroscópio, dá para ter uma precisão maior na minha experiência. Talvez tivessem outras aplicações legais aí que a gente não viu tanto ao longo desses anos. A quarta coisa é NFC, que para quem não sabe é o mesmo sensor que a gente usa para fazer pagamento pelo celular, ou então aqueles prédios que tem uma tagzinha para você entrar. Aquilo é NFC. Então, o Switch também tem NFC. Se eu não me engano, é no analógico do Joy-Con direito ou esquerdo, não sei. É no analógico de algum dos Joy-Cons, provavelmente no direito. Eu vou colocar aí na edição qual que é o certo. Mas enfim, eu só coloquei um pouco mais para baixo na lista porque eu sei que tem mais jogos que usam. Porém, isso é usado de uma maneira muito chata na maioria deles. Então, o Smash é o que tem o uso mais interessante. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Smash no Nintendo 64, o conceito dele era que são brinquedos mesmo, né? Tipo uma criança brincando com os bonecos. E aí, com os amiibos, a Nintendo levou isso para outro nível. Então, se você pega o amiibo e coloca ele no leitor NFC do Switch, você pode lutar com ele dentro do Smash. E, normalmente, a ideia era que o amiibo fosse muito mais inteligente do que a inteligência artificial ali da CPU normal, né? E aí, após a partida, você salva os dados de volta no amiibo. E ele vai ficando gradualmente mais inteligente.
inteligente, você pode customizar ele um pouco e tal. Então o Smash é basicamente o único jogo que sei que tem uma aplicação mais interessante disso. Os outros são sempre no sentido de, vou desbloquear uma skin, ganha um item extra, que é uma coisa meio bobinha, assim, não tem muita mecânica, não tem muito a ver com o jogo de fato. Como eu falei, a lista eu tentei fazer em ordem de conhecimento, de uso. Então, a última coisa, praticamente todo mundo deve saber, que é controle de movimentos. Os Joy-Cons têm sim sensor de movimento. Isso, obviamente, a Nintendo pegou lá do Wii, né? São poucos os jogos, assim, relativamente, que usam o controle de movimento. Tem alguns jogos de fitness, tipo Fitness Boxing, Ring Fit Adventure também, que ficou bem famosinho. Particularmente, eu também gosto bastante de usar no No More Heroes, por exemplo, para dar as finalizações dos inimigos. Então, se alguém que está assistindo aí trabalha numa empresa que desenvolve jogos, fica a dica de talvez desenvolver um jogo que usa algum desses 5 recursos que eu falei, que pode ser um grande diferencial, até mesmo porque a maioria deles são da Nintendo, tirando aí o Resident Evil que eu falei, por exemplo, que é da Capcom, né? E é isso aí. Agradeço quem assistiu até aqui. Falou e até mais.